promova um jornal. Eu falei assim, tá, o jornal tem que promover a gente também. Tá certo, Quem quer rir tem que fazer rir. E aquela fotinho legal que fica na... Quem que faz aquelas thumbnails? Eu queria parabenizá-los É o pela Schneider ou a Paola? Você é o Paola? Muito boas thumbnails, hein? Eu vou falar, quando o meu canal voltar, você vai prestar serviço pra mim, Schneider. É isso que a gente tinha umas perguntas sobre o canal. Por que faz 50 anos que eu não posto? Muitas questões assim a serem resolvidas, pessoais, profissionais. Meu filho tá demandando um pouco mais de atenção. Então tudo isso. Começou? Mas tá certo isso aqui? Tá tudo em ordem? Tem alguma postura assim? Tem que ficar posturado. Incha assim o peito aqui, ó. Paulo Buzzi contrai o bíceps. Ah, é verdade, esqueci de tirar isso aí. Contrai o bíceps. Já tá gravando? Tá gravando. Tá. Não vai pôr isso. Um áudio? Não, sim, tudo. Com também. áudio, tá tudo gravando. Você tem que fazer algum teste de Tudo que áudio? você fala já fiz, poderá não. e será usado Porque você o do Eduardo eu vi os áudios cortados lá, hein? É porque a mas pilha é acabou. porque a pilha acabou 2 vezes no meio. Como é que a gente vai saber se a pilha vai durar até o final? Dá pra ver a dá corzinha pra do ver áudio. a corzinha verde ali que eu virei aqui. A Paula que ficava ali mandando mensagem pra gente no WhatsApp. Eu vi, ela tava dando uma assessoria ali. É. Muito bom. Ah, mas cara. agora a Paola foi embora, né? Paola, inclusive, vacilou, hein? É que ela volta no mora em Cambé. Quer dizer, não sei se posso falar, né? Vai que ela é sequestrada por algum estudante universitário. Né? É, Paula, sujou. Então. Tá, vamos começar então, né? Sejam bem-vindos ao podcast Fora de Sala. Qual? Quarto episódio? É claro. Quarto episódio, professor Matheus Fávaro. Já compareceu ao podcast, já, mas né, não dá pra ouvir nada. Aí estão fazendo aqui uma nova edição. Então, eu já meio que te apresentei, né? Mas se apresenta aí. Eu sou o Matheus, sou professor de História aqui no Colégio Universitário, trabalho aqui desde 2014, então são 8 anos trabalhando aqui como professor de História. E é isso aí, né? Eu acho que conforme a entrevista for desenrolando, eu vou me apresentando um pouco mais, um pouquinho de cada vez. Beleza. Eu e o Schneider já estamos aqui há muito tempo, né? Eu tenho que editar o vídeo da gente lá. Eu não editei. Ah, é verdade, a gente fez como é que é o nome? Saiba mais, sei lá. A gente fez tipo um. Não saiba mais? Não, a gente Não, fez é um tipo- sketch. Sketch. Não é o nome, é tipo um trailer, assim, entendeu? Que a gente fez trailer. tipo. Sabe aqueles bagulho tipo A gente fez americano, uma- aqueles documentários americanos que Teaser. aparece o cara assim, aí aparece o nome dele embaixo e começa. Entendeu? Daí a gente fez É. tipo isso, só que apresentando. Só Para que cada episódio vai ter um? Não, pra cada mas- pessoa, entendeu? Para cada pessoa. É uma sketch. Aí eu acho que vai sair, só falta o Schneider digitar, porque. É que nem tava lá o podcast toda quarta-feira. Os 2 dias eu postei sexta. Acho que vai mudar isso aí, pessoal. Eu coloquei tá eu já alinhado. coloquei toda semana. É porque sexta-feira dá pra editar, na quarta página do não, né? Eduardo. Quarta tem prova. Tá alinhando, né? É. Assim, faz parte, né? Um projeto novo de vocês. Vocês vão com o tempo alinhando. Bom, eu vou fazer que nem jornalista agora. Falando de projeto novo, a gente tem que fazer merchan aqui. Info Cafeinados, jornal do Colégio Universitário. Não sei se você olha pra cá, se olha pra cá. Eu não sei. Info Cafeinados. Não vai meio termo, olha pra parede. Tá bom. Info Cafeinados, jornal do Colégio Universitário, que saiu esses dias atrás. E eles estão fazendo. Eu já vi que eles colocaram umas resenhas de uns filmes lá, uns negócios meio. Onde que eles colocaram? É um site. Eles têm Eu não sei o site, deixa eu ver perfil no aqui. Instagram também. Tem? Eles Isso eu me não sabia. adicionaram no Instagram. Tá, vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha. Ó, Vocês têm, pode aí não colocar põe, lá. fica que nem um otário passando a mão. Não, mas No por teste eu quê? não fiz isso porque não tinha Instagram. Calma aí. Porque eu tinha falado do Instagram, do Aqui, ó. futsal, não sei o que, do Interclasse, não tinha. Info Mas Cafeinados. eles têm. Eles têm. Eles têm. O pessoal do café tem. O pessoal do café tem. Mas infocafeinados.com.br, então acessa lá se você quiser ler coisas. Ainda não entendi, tipo, talvez devesse ter perguntado isso antes de falar aqui, né? É bom, né? Mas, tipo assim, Você se informar sobre o que você tá fazendo. mas eu entrei lá, tipo, tem umas resenhas muito. Parece legal. Eu O que pensei mais que- a gente pode saber sobre o jornal, Miguel? O jornal é tipo assim, eles pegam, é um site, aí você entra, daí tem palavras. Pera, não é um jornal oficial. Excelente Não. publi, hein, Miguel? É, Pro próximo eu tenho certeza que vai melhorar. pro próximo a gente melhora. Melhora o próximo. Vou dar uma sugestão, imprime um jornal de verdade. Não, Vai é ser que legal não é, também. né? Uma gráfica na escola. Pra deixar o pessoal Crianças em casa chinesas. com Eu gostinho posso de ser quer piada, né, mais. droga. Eu corto com piada desse cara. Não, Eu vou cortar. Você Você vai vai, escravo. você vai reclamar de novo. Tá bom. Cara, ele não fez piada. A gente foi censurado. É. Tá bom. Censura que eu. Vamos falar uma abobrinha aí, vai. Tá bom. Então eu acho que foi isso aí, né? E tá bom, professor, primeira pergunta. Como foi seu treino, professor? Você foi bem? Você treinou? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Né? A gente sempre encaixa
nos nossos horários aqui um tempinho para poder dar essa... Eu acho que é uma satisfação, né? A gente tem que dar porque vocês estão envolvidos no projetinho de vocês. Eu gostaria de parabenizá-los pelo projeto de vocês. Eu tento ser o mais imparcial, mas eu gosto muito do podcast. Eu acho que é um projeto que tem muito futuro dentro dessa escola. Então eu queria parabenizá-los e agradecer o convite por terem pensado em mim para participar. E sobre o treino, não teve treino. Você não foi treinar? Que horas? Eu ia treinar hoje à tarde, mas... Mas você falou que ia Mas treinar aí eu antes. reservei um tempo, não deu, não tinha tempo. Eu ia treinar nesse momento aqui agora. Mas eu vim pra cá, resolvi vir pra cá. Muito obrigado, então. Não ia dar um bolo em vocês, porque fazia algumas semanas Você que deu um a gente bolo já tinha do combinado. Sim. O Miguel fala demais. O Miguel fala demais. Não, depois aí você tem que reclama, ficar cortando os vídeos lá. Aí Tá bom, então eu vou começar a Aí me meu segurar podcast vai ter 20 minutos. Tá bom, uma pergunta que a gente queria fazer, porque você falou no primeiro podcast, e a gente queria saber, e também vários professores falaram, como o Eduardo, foi que vários professores viraram professores porque gostavam dos professores que tinham. Certo, eu ouvi isso na entrevista do Eduardo, muito boa, por sinal. E aconteceu a mesma coisa com você? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá? Até o ensino médio, assim, eu não tinha muita certeza sobre o que eu gostaria de fazer. Era muito influenciável, na verdade, né? Eu era uma pessoa que me deixava influenciar por muita coisa, assim. Tive a fase que eu quis ser médico, porque eu assistia House. Eu falei, eu acho que eu me identifico com isso. Depressão. Mas aí eu vi que não era pra mim. Aí eu tive uma crise existencial. Até uma certa idade eu achei que eu pudesse morrer antes de ter que fazer essa escolha, porque todo mundo sabia o que queria fazer, eu não sabia. Você já queria um sinal do universo? Meio que eu estava predestinado a não ter que fazer essa escolha. Porque todo mundo sabe, eu não sei, meu. Então, Vou morrer. às vezes seja, Conclusão lógica. às vezes seja destino, né? Todo mundo sabe ou não, pode ser que eu não tenha que fazer essa escolha mesmo. E aí eu fiz o ensino médio sem saber. E aí eu fui fazer o cursinho. Você não fez nem vestibular? Não, eu entrei no cursinho já no meio do terceiro. Eu entrei no cursinho no meio do terceiro, meio ainda perdido, desorientado com relação ao que fazer. E aí foi no cursinho que eu me identifiquei com a profissão. Eu falei, eu acho que eu consigo Fazer esse negócio. desempenhar esse trabalho. Consigo desempenhar esse trabalho tão bem quanto. Sabe, de uma forma minimamente satisfatória. Sim. Era legal, era dinâmico, era útil, né? Não é um desperdício de tempo, é útil, né? Você está agregando conhecimento, você está ajudando as pessoas e ao mesmo tempo você consegue entretê-las na maioria das vezes. Então eu falei, eu acho que eu talvez goste disso. Eu lembro de eu ter me identificado mesmo com aquilo. Com alguns professores, um em particular, que é o Thiago dá aula hoje aqui. De história? De história, ele dá aula no terceiro e no cursinho. E... Olha lá, não era pra bater o copo. Tem que editar, ó. Tá aí um tempo aí de gravação. E aí eu falei, vou fazer. Deixei de lado todos os meus receios, todos os meus medos. De morrer? Com relação... isso eu ainda tenho. Com relação à questão financeira, com relação ao que você vai fazer. Eu vou dar aula. Eu sempre quis fazer história para poder dar aula. Então eu me identifiquei com outros professores. Ainda me identifico com outros professores da universidade. Isso é o bom de ser professor, né? É uma profissão que você está sempre se construindo enquanto profissional, enquanto influência. Você bebe influência, sabe? Você vê em tudo uma influência. Não só em outros professores, mas os alunos também acabam servindo como influência. Então é uma profissão muito dinâmica. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sou uma pessoa muito realizada pelo caminho que eu escolhi trilhar. Legal, muito bonito. Muito bonito. E outra coisa. Aí daí o Theo daqui 20 anos. Eu sou triste sendo professor. Daí o Theo daqui 15 anos vai assistir essa entrevista, vai ver. Os comentários meio estranhos. Acho que não, né? Acho que ele não vai querer assistir a entrevista do pai dele. Acho que não, né? Ele vai ver o pai dele todo dia, né? Realmente. Tá, e outra coisa. Sobre o professor ser tipo um formador de memórias. Isso é interessante também. O professor é um formador de memórias. Para o bem ou para o mal, daqui 20 anos,
vocês. Tomara que se lembre. Memórias o quê? De que tipo? Memórias afetivas? Ah, sei lá, é que depende, né? Porque o professor pode te traumatizar. Ah, então é esse tipo de memória. Então daqui 20 anos você vai estar andando na rua, você vai olhar pra mim e vai lembrar de mim. Vai ver lá Matheus Fávaro, advogado, numa placa assim. Mas nesse sentido, né? Eu acho que o professor é um produtor de memórias. Mas eu não lembro de todos os meus professores. Mas alguém te traumatizou? Não a ponto de eu lembrar deles. Trauma, né? tipo. Eu lembro de alguns, mas não lembro de todos. Mas você teve aula além do Thiago com alguém daqui? Porque tu teve uma Tive aula com vários. Olha lá, não lembro. Tô tentando lembrar. Tá falando aí que o agora. professor é formador de memórias e não Tô lembro de nenhum tentando professor. lembrar. É que a maioria deles foi no cursinho, né? Então, assim... Você fez cursinho aqui? Aí que não pode falar da concorrência, né? Miguel, Schneider, anota o tempo aí que você vai ter que cortar essa parte também. Não dá pra ver o tempo. Mas o professor é uma pessoa que constrói memórias boas e ruins, né? Para o bem ou para o mal, acho que a gente fica na vida das pessoas. Algumas pessoas devem odiar a gente. Ou Assim me como odiar. os professores odeiam os alunos. Não, a gente não odeia aluno. A gente só tem um. A gente gosta de todo mundo igual. A gente gosta de todo mundo igual. Entendi. Tá? A gente trata todo mundo com igualdade, né? Sala de aula. É isso que minha mãe falava. E outra coisa, aquele livro que deixou o Eduardo louco, Natureza Selvagem. Bom livro. Mas antes de você falar sobre o livro, fala sobre o livro. Livro chama Na Natureza Selvagem. Mas por que deixa as pessoas loucas esse livro? Qual que é a pira? Não é que ele deixa as pessoas loucas, Miguel. É um livro que desperta algo nas pessoas. Um desejo de ir além daquele desejo simplista que a sociedade impõe. Um trabalho legal, uma vida ok, compre um carro. Minimamente aceitável. E aí é um livro de um cara, é baseado numa história real, que ele simplesmente abre mão, né, de tudo isso que a sociedade falava para ele que ele tinha que ter, para ele iniciar uma viagem, assim como um andarilho. Então, a forma como o livro é escrita, a narrativa do livro, a ideia do livro é uma ideia muito boa. Ele morre no final, não sei se eu poderia ter falado. Ele falou já. Ele já falou, ele morre de inanição dentro de um ônibus. Mas é um livro muito bom. É o Supertramp, é o nome que ele se dá no livro, talvez? Não? Relacionado. Super vagabundo? É essa a ideia. Andando pelo mundo sem... Ele fica vagando, fazendo bico. Tem um filme, para quem não quiser ver o livro, tem um filme. É A Natureza Selvagem, ou em inglês o título é Into the Wild. Né? Muito bom. É aquele livro de gerações, que marcam gerações, sabe? Tipo, leia e você será marcado por esse livro. Eduardo foi. Eu fui também, mas eu não fui tão... Tipo, você não largou a faculdade que nem Não tive esse momento, assim. O Eduardo teve. Não, mas também ele tá fazendo a faculdade de filosofia, né, professor? Você tem que entender que é outro nível. O Eduardo seguiu a risca, assim. Eu falei, vou fazer uma viagem muito louca. E eu parei nisso. Foi no hotel. Eu fui no Aguatiba. O Eduardo não, né? O Eduardo fez realmente viagens muito semelhantes àquela proposta pelo livro ali. Mas é um livro que marca mesmo, E quem escreveu? É ele mesmo. Não, é um jornalista. Mentira, é um jornalista. Escreveu. É que ele deixa um diário com registros, e aí é um jornalista que faz ali o relato da vida do rapaz, do caminho que ele fez, de como ele morreu. Aí ele conversa também com pessoas que conhecem aquela região, o que ele poderia ter feito, do que ele poderia ter se alimentado, ou do que ele se alimentou, que ele passou mal, né? Que ele tem uma etapa que ele passa mal. Então é um terceiro realmente, é um jornalista, se eu não me engano, que faz um relato da vida do rapaz. É um livro muito bom, é um livro curtinho assim, um livro curtinho. Dá para sentar e pegar umas férias assim e dar uma lida. Pegar umas férias. 2 meses para terminar o livro. Se gostar desse tipo de leitura, vale a pena, é um livro bom, um livro legal. É uma boa sugestão de leitura. Mas por que a pergunta sobre o livro? Não é a primeira vez, Miguel, que você Não, é pergunta por sobre causa esse livro. que eu tava Cuidado pensando no lá, e daí ele podcast. falou que você que deu o livro pra ele. Aí ele falou que... Eu não sei se você viu até essa parte, mas ele falou que você deu o livro pra Eu não ele. assisti inteiro, Eduardo. E... O que você tá fazendo? Eu manchinha mesmo.
Porque Esqueci de dizer quarta mas pau. essa mesa nem mancha, essa mesa de Essa mesa mancha muito fácil. MDF, ó, sei lá. Que ele falou que você se arrependeu de dar que devia ter se arrependido de dar o livro pra ele, porque deixou ele louco. Eu dei o livro, né, meu? Quem ficou louco foi ele, Eu né? dei o livro, né? Aí cada um. E o seu livro favorito? Eu não tenho um livro favorito. Eu tenho uma dificuldade muito grande em definir coisas favoritas. Assim. Tá bom, Isso talvez seja um problema a ser trabalhado na terapia. Eu também, assim, eu não consigo Eu não falar consigo. uma coisa favorita. Falar a comida Não dá. favorita. Não dá. Não tenho uma comida favorita. Não, eu tenho lista de pelo menos 5. Tenho 15 comidas favoritas. Tipo O que isso. você come? Mas um livro favorito, eu tenho livros marcantes, assim. Natureza Selvagem foi um livro marcante para o momento que eu li. Recentemente, um livro que eu gostei de ler, que eu indico, chama Um Pilar de Ferro, que é a biografia do Cícero, do Marco Cícero, o senador romano, era advogado. Livro muito bom, e é uma biografia muito bem escrita. Não sei porquê, mas me marcou bastante também. Tenho vários livros que, assim, Nada de Novo no Front é um livro que eu normalmente indico, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial e a questão psicológica dos soldados que vivenciaram ali as batalhas, né, a guerra em si. Que saiu inclusive um filme na Netflix, que eu não assisti, mas deve ser bom. Bem, é da Netflix. A Netflix não tá tão boa assim ultimamente. mas Mas pode ela falar. produz filmes bons, não é, Gente Netflix? derrubado, porque a gente falou mal da Netflix. Mas É só ver o eu não estoque tenho da nada Netflix. favorito não, Miguel, assim. É difícil de falar o que você tem de favorito. Bom, E você, Miguel? Não, Qual não. que é seu a gente livro falou favorito? isso já, né? Porque eu falei que era Crônicas de Nárnia, mas tem outros livros também que eu gosto. Deixa eu pensar. Bom, tem um livro muito bom que chama Cruz e o Punhal, Sobre? que é um livro de um cara que ele vai para Nova York em 1950, para os bairros do... Na verdade ele está numa cidade, tipo, no meio do nada. Aí, tipo, porque é um livro que fala sobre um pastor, é um cara que é um pastor, e ele mora no meio do nada. Aí ele abre, um dia ele tá, tipo, de boa na casa dele, assim, ele abre uma revista e ele vê os caras que estão sendo condenados por assassinato. Tipo, acho que 5 adolescentes que mataram, acho que, eu não sei se eu posso falar isso, mas, tipo, estupraram, acho que uma mulher no parque, mataram ela. Aí, aí eu falei que no site era pedófilo, acho que daí o Eduardo falou assim, pra mim, Não, corta. Schneider, você tem tá que ter bom um já. bloquinho aí, Schneider. Mas enfim, tá. Eu tentei, quando eu cortar eu só faço assim, ó. Tem que ter Ah, um bloquinho aí, Schneider. Que daí dá um pico no áudio. Dá um pico no áudio e pulo. Bom, o que eu tava Miguel é falando? um perigo pro podcast. O cara abre a revista e ele vê esses caras e ele fica, tipo, completamente incomodado com aquilo. Aí, enfim, tem toda a questão, tipo, dele ser pastor e tal, e daí ele vai pra Nova York. Chega em Nova York, dá tudo errado, tipo, ele não consegue falar com nenhum dos meninos e vai embora. Aí depois ele volta. Ele morre. E ele vai pra esses bairros dos meninos, tipo, dos bairros que tem a maioria negra, a maioria latina, que o tráfico e as gangues dominam, o vício, tipo, o tráfico de heroína, 1950, mais ou menos a época. Aí ele chega lá e ele encontra e ele consegue falar com os caras que são de uma organização de jovens, tipo, completamente viciados em heroína lá. O jovem. Aí ele com o tempo ele vai criando uma casa com esses meninos que tipo, estão na rua e ele tipo, vai transformando a vida dessas pessoas. E ele conta sobre tipo, as pessoas que se perderam, que foram embora e nunca mais viu, pessoas que foram presas e tipo, a transformação completa da vida desses meninos e que depois que ele vai embora, depois de muitos anos ele volta e contando tipo, ele encontrando os moleques que foram servir no exército, que saíram do visto. E eu achei tipo, e é muito massa assim, tipo, o jeito que ele mostra essa mudança de vida assim, tipo, os caras, e, tipo, Qual todas é o as nome? coisas que você, A Cruz e o Punhal. É um livro bem velho, tipo, bem velho. Um clássico. Aí eu achei, tipo, na minha casa, assim, a minha mãe falou, lê esse livro aí, legal. Aí eu achei, assim, tá tudo meio destruído o livro, assim, Um livro extenso ou um livro? Não, é tipo assim. É um livretinho. E umas férias, uma férias da... Uma sentada. Não, e tipo, em 2 dias dá pra ler, assim. E aí, Schneider? Você, Schneider. Não. Guns N' Roses. Isso não é um livro. Quer dizer, tem a biografia. Deve ter biografia dos caras. Ah, não sei. Não sei o meu livro favorito. Eu não leio muito. Quer dizer, tem um livro que eu quero ler. Que eu li. Não. Chama A Cigarra e a Formiga. Eu, Clássico da coleção Vagalume. Os 3 Eu pingos. li no primeiro ano. Os pingos vão para a lua. não, eu nem leio os livros da Ruth própria Rocha. literatura. Não, hoje não pode. Esse assunto não pode entrar. Não Não é pode de entrar. hoje, eu acho.
defensora. Não é Ruth Watt, é como é que é o nome? Eu esqueci o nome dela. Berta Lutz. Berta Lutz. Não, isso aí não Turma pode da não. Mônica, pronto. É bom, Maurício de Souza. É um livro Clássico. sensacional. Você já leu aquele livro de terror da Turma da Mônica, de bicho de terror, chama, como é que é o nome? Tem Umbra. Ah, não, a Turma da Mônica jovem não, a Turma da horrível. Mônica já vem pai, mas tipo, isso é tipo de terror. Assim. Mas o Umbra é do Turma da Mônica. Não, eu sei, mas é legal. Mas- Tipo assim, é meio... Mas a Turma da Mônica jovem. Turma da Mônica eu lia muito. Me lembra consultório da minha dentista. Que tem Aquelas aqueles todos revistinhas. celados. Exatamente. Eu consigo, né? Eu lembro da textura, que é capa caída, né? Tipo, caído, você não consegue identificar. Aí você tem que mesmo o pesquisar, tá tipo, acontecendo. Vogue, Veja... Aí tem lá aquela revistinha que você Mônica. começa pelo final. Aquela historinha de 3 quadrinhos. Do Maurício de Souza faz Ah, questão. Não. Não? Eu ia direto, Não. começava pelo final. Lia primeiro os 3 quadrinhos e aí depois eu lia a historinha. Quando dava tempo, né? Que senão ela me chamava. Elzira era o nome da minha dentista. Elzira. Eu já aprontei uma vez na clínica da Elzira, rapaz, que você não acredita. A Elzira, eu usava aparelho móvel, né? Quando eu era um moçoio, pré-adolescente. E aí o aparelho móvel, vocês não usam aparelho? Alguém usa Eu aparelho? uso. Só que ele usa Invisalign. Mas é móvel? É. Faz o molde, que você tem que morder o molde. Sim, tem a massinha. Mordeu o Aquela dedo, massinha terrível. E eu lembro que a Elzira, quando eu era mocinho assim, eu fui lá, ela falou, eu fazer o molde, respira pela boca, né? Porque o molde tem um gosto horrível. E aí Não, eu... mas então não seria o contrário? Não, acho que é pela boca, né? Porque pelo nariz eu não sei. Ela falou, respira pela boca. eu acho. Não, se a massinha tá na boca. Ué, se você tá na boca, você vai esperar pelo nariz pra não dar você vai ruim esperar pela pelo boca. nariz. A não ser que... Tá, eu não sei. Eu sei que eu, Mas tem um gosto ruim. eu desafiei as orientações da Elzira, me deu uma ânsia de vômito. Você vomitou. Eu vomitei tudo no consultório da Elzira. Mas foi por Tudo. quê? E ela falou, não, lógico que não, Miguel. Ela falou, corre no banheiro. Cara, eu fui vomitando. Eu não sei se eu poderia estar falando isso. Ah, não, eles vão censurar tudo. Em Não pode todo falar o vômito. consultório da Elzira. Eu cheguei no banheiro só para lavar a boca na pia. Foi uma tragédia. Eu lembro que eu só falei, desculpe, Elzira. Ela falou, não, tudo bem, não tem problema. Mas tem problema. Aquele olho É. pegando fogo, assim, cheio de vômito na mão. Mas tinha problema, que eu lembro da Elzira, ali na rua João Cândido. Era uma casa muito agradável. Lá de casa, eu ia a pé. Mas ela ainda... Não sei se ela tá lá ainda, porque eu parei de lá depois, brincadeira. Mas eu Nunca mais vi a Elzira. Eu nunca mais vi a Elzira. Ai, Mas aconteceu isso Fazer mesmo. vômito. Eu respirei errado e me deu uma ânsia. Coitada da Tu Elzira. vendo esse pela boca com a massinha dentro. Aquilo é horrível, Nossa. aquela massinha era horrível. Cara. Mas tem um gosto ruim mesmo? Não sei. A minha nunca tinha um fez? gosto horrível. Não provei a massinha. Peguei E eu assim. quebrava, Eu vou fazer um mordidor. eu quebrava meu aparelho toda semana. Toda Você semana. tirava e deixava em algum lugar? Era aparelho móvel, então eu ficava brincando com ele dentro da boca, sabe? Rodando, eu assim, ó. Aí parava no beijo. Tipo Stephen Curry. É, tipo, meu, fazendo gracejos com o aparelho. Aí quebrava o aparelho. Eu falava, não, mãe vai me arrebentar. Falei, mãe, quebrou o aparelho. Aí um dia eu, sei lá o que aconteceu, eu desisti do aparelho. Agora tem os dentes tortos. Bom. Agora então, né? Faltam 18 Vomitou na perguntas. Eu Vomitou sempre na falo que Elzira. ele faz pergunta demais. Ele Não, faz mas é que a mais gente faz pergunta, era pra perguntas. ser mais uma conversa, não uma entrevista, né? 15 Pô, para agora eu tô 6. com medo desse negócio. Mas você tá com pressa? Você quer treinar ainda? Você tá Não, com eu esperança tenho ainda? aula, né? Tem aulas. Tenho aula, tem que 5, sair umas 7, 6h45 daqui. Ainda Você tem tem que tempo. falar 6h40? É, porque eu quero jantar, mas eu dei 5 minutos a mais pra vocês. Eu sinto que a gente vai além do que a gente planeja aí. Como é que você sabe? Ah, você tá com o relógio, tá. Sabe essa pessoa que eu tô vendo? E o YouTube vai voltar? Vai parar? E aqueles vídeos lá que você faz da louça? Bravo, hein? O Papeando? Papiando. Tem que voltar isso aí. Pô, o Papeando era uma boa série, eu gostava. Você fez 2, né? Fiz 2 Papeando, 2 ou 3. Mas o canal no YouTube eu sentia que ele tinha mais potencial, ele começou a crescer bem. Ele começou a crescer Mas bem. pega o quê? Tipo 4.000 views por vídeo? Não, era um crescimento gradual, né? Era um tema que as pessoas iam procurando conforme iam surgindo as necessidades. Mas ele foi crescendo bem, foi ganhando muito inscrito. Assim, para um canal pequeno, né? A ponto de eu ser reconhecido na Magazine Luiza. O quê? Eu fui reconhecido Sério? na Magazine Luiza. Fui lá comprar um fogão
O rapaz olhou pra mim e disse: vi seus vídeos hoje, hein? Eu falei: você tá de sacanagem? Ele falou: vive todos os da UEL. Eu falei: pô, ele falou: vou fazer vestibular. Aí eu fiquei me achando a estrela na Magazine Luiza, né? Celebridade maior da Magazine Luiza. O cara contratou de segurança pra ir na Magazine. Então, assim, eu gostava de gravar, mas é que aí começou a atropelar muita coisa. Faculdade, família, sabe? Tipo, coisas nada a ver, assim. Questões, mas são prioridades, né? As aulas. Então, eu tive que ir fazendo algumas escolhas. E aí o canal, querendo ou não, ficou de lado. Entendi. Foi sendo abandonado. Até a monetização suspenderam, porque eu preciso tirar foto do meu documento e mandar aí. Faz uns 3 meses. Você já pode ser isso. monetizado já? Já tava. Quantas views precisa Tava de faturando. 4 mil? Não é views, são não é 10 views, mil é horas 10 de mil horas visualização de e 1.000 inscritos. Visualização e 1.000 inscritos. Nossa, é coisa pro caramba, 10 mil horas, não é? Não. Depende, na verdade, do tipo de conteúdo que você produz. Tem gente que consegue Compensa um vídeo. um vídeo de 10 minutos de 4 mil, com 4 mil visualizações. Tá. Aí como você tem o quê? 20 vídeos? Eu não sei fazer. Eu não sei fazer essa conta também, mas Sim, eu ralei pra conseguir esses 1.000 inscritos e essas Já 10 ficou mil rico horas. já? Não, eu tava ganhando tipo 2 20 dólares assim, sabe? Tava, Ô, louco, mas Porra, aí, 20 por dólares? não, tudo, né, pô? Ah, tá. Mesmo assim. Mas suspendeu, é isso que eu tô falando. Faz uns 3 meses que eu tô sem receber porque eu não tiro foto do meu documento. Que é só tirar a foto do documento e mandar. Mas eu não sento para fazer isso. Mas eu gostava, estava elaborando projetos paralelos relacionados ao canal. Encontro de inscritos na Magazine Luiza. Eu acho que esse aqui tem que ser. Vender, produzir material para o vestibular da UEL, planilha, encomendei uma bela planilha de estudos, paguei lá a planilha, está no meu computador, só tem que comercializar ela, sabe? Como é que você como assim uma planilha? Eu paguei para o grupo montar uma planilha de Excel, eles montaram uma planilha de orientação de estudo, é uma planilha de estudo direcionado. Então a gente tem o Miguel, vou fazer propaganda da minha planilha que ainda não está vendo. Tem o Grupo Miguel, do Telegram, né? tem o grupo a gente no stalkeou Telegram, até o. exatamente, tem o grupo no Telegram que ele é autossuficiente, eu não preciso falar mais nada lá, as pessoas já Que nem o podcast. elas interagem por livre espontânea vontade lá. Mas a planilha é assim, tem o Miguel quer fazer, por exemplo, medicina, então ele tem que ter um estudo direcionado para medicina, então a planilha permite que você alimente ela, por exemplo, eu quero me dedicar 70% do tempo nas biológicas, nas áreas de ciência da natureza, e aí você consegue direcionar, a planilha vai orientar você com relação ao que estudar em cada período, e aí você consegue ter uma análise, se você está cumprindo com os seus objetivos ou não. Tá lá, é linda a minha planilha. Mas tem tipo aqueles Excel sheet que tem até botão assim, que você muda os negócios e. Ela não é tão boa, ela é boa, mas ela poderia melhorar. Poderia melhorar. Tem planilhas que são muito boas. Ela é boa, ela é automatizada, mas eu acho que ela poderia melhorar. Mas eu achei melhor fazer degrau por degrau, sabe? Passo a passo. Dá pra usar os seus 20 dólares, né? Verdade. Dá pra reinvestir. Já não, vou reinvestir. Mas o canal vai voltar, eventualmente ele volta, porque era legal, era uma forma de expressão que eu tinha, eu gostava. Surgiu durante a pandemia, né? A vontade estava, eu precisava me expressar, eu precisava falar, sabe? Eu precisava falar alguma coisa para as pessoas. Eu estava um pouco cansado de só me expressar dentro de sala de aula. Então eu queria me expressar fora, falar sobre outras coisas. Eu queria me permitir, sabe? Me permitir me expressar um pouco mais fora do ambiente escolar. Acabou não fugindo muito, né? Porque eu acabei voltando para o vestibular, mas era bom também. Eu ajudava muitas pessoas, eu sentia que as pessoas elas davam um feedback que elas estavam Aparecendo. elas estavam fazendo do conteúdo algo bom para elas. Isso para mim foi muito bom. Pô, isso foi bom demais, cara. Eu lembro que as pessoas passaram no vestibular e vinham me agradecer, tipo, obrigado, ajudou. Eu falava, caramba, ajudou, né? Porque você fala, isso todo mundo sabe. Mas as pessoas elas precisam de orientação. Não é todo mundo que tem a estrutura que vocês têm, não é todo mundo que tem os materiais que vocês têm, não é todo mundo que tem a noção que vocês têm. Então, as pessoas precisam de orientação. Então para, velho. Se a gente tem tudo, você vai acabar com a nossa vantagem, velho. Não. Mesmo assim tem vantagem. Tem que acabar com. Você tem que orientar as pessoas como elas fazem para estudar, onde elas podem procurar material, como elas podem fazer para estudar. Parece básico, mas não é, né? Você fala pro cara, estuda. Tá, mas estuda como? Como, aonde,
sabe? Você tem que comer, mas o quê? Quando? Por quê? Assim, se eu for escolher uma coisa pra comer, eu fico assim. Aí eu só escolho uma coisa aleatória. Que eu não vou, que eu não vou me decidir em o que comer se eu tiver uma liberdade completa. É porque você é uma pessoa que não tem favoritos, né? Exatamente. Talvez o não ter favoritos seja o medo de fazer escolhas, né? Não sei. Pode Porque ser. para você escolher Não, algo, você abre mão de outras coisas, né? Escolher duas coisas pra você escolher nenhuma. Tipo isso. Não, você tem que abrir mão de uma para escolher, né? Duas, você tá abrindo mão de alguma coisa. É verdade. Ou escolher as Uma duas. insegurança, assim, da infância, né? Lá Pois atrás. pode ser um trauminha. Um trauma. Um Tem- professor também. Tenho muitos. Tá, que bom, então. Quais são os seus traumas, professor? A gente fala que a gente só faz pergunta normal, tipo, quanto você ganha, quem você vota. Não pode política, não pode Corta política. drogas. Anota isso. E por que você escolheu cursar Direito, professor? Pronto, o Eduardo, Matheus cursa Direito. Professor Matheus Fábio. Por quê? Porque Doutor Matheus Fábio. eu tinha uma insatisfação muito grande em perceber que o tempo estava passando e eu não estava Processando alguém. colocando alguém na justiça, irmão. Não, o tempo passava, Matheus Fábio do Jus Brasil, vamos pesquisar. o tempo passava e eu ficava muito insatisfeito com a ideia de eu não me... Como é que eu posso falar? Uma certa inércia. Tipo, só tá lá dando aula e... Uma certa inércia, tipo... Se eu não fizesse nada daqui 10 anos, eu ia estar fazendo as mesmas coisas. Daqui 15 anos, eu ia estar fazendo as mesmas coisas. Eu falo, Nada a ver isso aí. eu preciso, me movimentar, eu preciso fazer algo. Eu tinha também uma insatisfação que eu acreditava que eu poderia fazer um vestibular para avaliar como é que eu estava com relação a conhecimentos gerais. Porque quando a gente dá aula, a gente fica muito nichado, né? Mas você fez? Fiz, Você acho que eu foi fiz bem? vestibular. Fui bem, fui melhor inclusive que quando eu fiz da história. Muito nichado, né? Por isso que eu falo, vocês sabem muito mais do que História a você gente. gabaritou. Gabaritei. Fiquei feliz por isso também. Fiquei feliz porque professores erram também, né? Então, é uma coisa assim que eu fiquei feliz. Eu falei, olha, é um bom sinal, né? Então, eu queria ver como é que eu estava com relação a conhecimentos gerais. Fui muito bem na prova, fui bem na redação, fui bem nas específicas. Se eu não me engano, eu passei em quarto ou em sétimo, uma coisa assim. Pô, eu achei que nem precisava fazer vestibular se você fosse fazer outra faculdade. Não novo. precisa. Por quê? Você não precisa. Você não pode dar sua pontuação anterior? Não. Para cursos que sobram vagas, eles chamam de vagas remanescentes, tudo bem. Mas aí Tipo, mas história não sobra vaga? Ah, Miguel. Porque geralmente você... Respeita, né, Miguel? Não tô falando Corta. isso, mas é porque geralmente esses Corta. cursos que são tipo... Edita aí. Que são de matérias tipo fundamentais, tipo letras, tipo filosofia, sociologia, geografia, geralmente sobra vaga, né? Não sobra. São cursos muito específicos. Secretariado executivo, não sei se sobra. Não sei. Eu não vou falar nada porque eu não sei, mas esses cursos de licenciatura não sobram vagas. Tá bom, Miguel? Desculpa, professor. Eu te Tá bom? desvalorizei. Não, mas tem todo o mérito de ter passado o quarto lugar, entendeu, professor? Tipo, Quarto ou sétimo. de todos que sobraram vagas, você Mas passou eu sempre gosto de falar para as pessoas que o cara que passa em primeiro e o cara que passa em último, eles vão assistir as mesmas aulas na mesma sala. É Você não vai vaidade. poder dizer que você É passou verdade. em primeiro. É vaidade. É. Vaidade, pura vaidade. Pura vaidade. E tem, não estude, eu não sei falar, não estude então, né? Essa é a conclusão. Uma presta atenção na aula, outra fica jogando truco. Não, sei lá. é para estudar. Você tem que estudar para passar, mas você não precisa ser o primeiro. Se for o primeiro, excelente. Se não for também, amigo. O objetivo era passar. Passou, vai assistir a mesma aula que o primeiro. Faz sentido. Tá bom então, né? Que eu ia falar uma coisa. Eu também, eu teve uma época que eu também, eu não lembro se era na pandemia, acho que foi na pandemia. Você passou Comecei a no postar vestibular? uns bagulho lá, aí Você tinha é canal que no eu YouTube? voltei no outro assunto. Tinha Ah, canal. não era canal no YouTube, eu postava no Instagram. Às vezes eu Porra, postava uns porra, bagulho lá, não umas... pode falar palavrão, eu acho. Não, o Kiko falou. Eu não falei palavrão. Não, eu falei palavrão, sem querer. Eu acho. Aí eu postei, né? Daí teve um que deu muita treta. Eu postei assim, era uma postagem sobre a verdade relativa e suas implicações. Surpresa que deu treta, né? Aí eu fiz um textão assim falando sobre o que, sobre o que a verdade relativa implicaria, tipo, moralmente na sociedade. Aí deu bem treta, tipo, começaram a discutir comigo nos comentários.
Sempre polêmico, né? O Miguel sempre com uma polêmica. Não, mas tem que ser polêmico, né, professor? Porque se todo mundo tá te aplaudindo, você tá fazendo alguma coisa errada. Realmente. É que não dá pra agradar todo mundo. Nunca ninguém vai Toda aplaudir. unanimidade é burra, né? Exatamente, concordo. Então, Há a necessidade de uma oposição, né? se não tem oposição é porque tá alguma coisa errada. Exatamente. Sempre se faz necessário ter uma oposição, uma crítica. E pode ser uma oposição construtiva, não precisa ser uma Pode. oposição. É a crítica, né? A ideia da crítica construtiva, né? A crítica não serve só para prejudicar, só a crítica pela crítica. Uma crítica que busca te engrandecer de alguma forma. Aceita críticas, Miguel? Não sei. Não sei. Não, sim, velho, mas depende, né? Você tem que analisar as críticas, né? Porque se você Não, for lógico, toda você não crítica- pode abraçar toda a crítica, você vai né? morrer. Senão você fica chateado. Sim. E seu conteúdo favorito de história? Quem? Conteúdo favorito de história? Não tem. Não é favorito, né? Não pode perguntar de favorito. Tá bom, seu conteúdo. que Qual acha o top legal? 5? Turcos. Não tem, É um bom não tem. conteúdo. Os turcos são favoritos. Olha, tem conteúdos que são mais agradáveis de você trabalhar. Porque eles são mais fluidos, né? Eles possibilitam que você utilize mais exemplos, conte mais histórias, sabe? Traga mais referências pessoais que engrandecem a aula. Alguns são mais travados. Tipo o quê? América. Período regencial, América pré-colombiana, pré-cabralina. São conteúdos mais Engessado. engessados, seria essa a palavra. São conteúdos mais engessados. E um que não é engessado? Imperialismo, vai bem. Imperialismo é. Antiguidade clássica, vai bem. Guerras são conteúdos que a população tem um certo apreço. Então são conteúdos que você consegue trabalhar com um pouco mais de fluidez, é mais gostoso. Então, assim, não tem um conteúdo favorito. Falar qual conteúdo você mais gosta. Eu não tenho. Eu gosto tanto de história geral quanto de história do Brasil. Mas tem partes assim, dentro do Brasil, período regencial, por exemplo. É um A período história do Brasil é mais legal. A história do Brasil de 1964 a 2022. É o conteúdo mais legal. Pode ser, é um recorte legal. E você? Eu não sei. Guerras legais. Primeira Guerra Mundial. Não, sei lá, a Primeira e Segunda Guerra Mundial é meio batido já, né? Tipo. Mas tem outras guerras legais. E hoje em dia a história ela tem criado muitas vertentes, né? Então a história das culturas, você trabalha hábitos alimentares, História dos hábitos alimentares? faz parte. Mas se o cara faz Ele faz um panorama de como as pessoas se alimentavam, por que elas se alimentavam daquela forma. Então pensa, as grandes navegações mudaram a forma como as pessoas se alimentavam. Elas estavam muito restritas ali. Alimentar com limão. Só que aí eles pegaram o outro limão, não sabiam por que o limão funcionava. Aí eles pegaram o outro tipo de limão que funcionava menos do que o outro. O que você tá falando, velho? Só ficaram com doença no meio do mar. Não, porque eles resolveram com limão. O cara chegou lá. Não necessariamente limão, né? Frutas cítricas. Mas era comum trazer limão. Aí como eles não sabiam por que, eles pensavam que era mais por causa da acidez. Aí eles pegaram o limão mais ácido, só que era pior do que o limão que eles já usavam. O limão mais ácido tem menos ácido cítrico? Não, é vitamina C. É alguma coisa assim. Eu não sei, eu sei que limão e sol não é uma boa combinação. Pavoroso. Na pele não é. Pavoroso. Mas aí eles fizeram isso. Nem leite de manga. E nem leite com manga. Isso é mito, né? Legal. O cara disseminando fake news, não pode. Já tem que cortar 10 vezes. Você vai ter trabalho. Não é fake news, gente. Não coma leite com manga. Não, eu acho que leite com manga só é ruim. Não come leite. Assim. Sorvete de manga. Não, sorvete. Não, mas você tipo assim, pegaria uma manga, cortaria a manga e daí tipo comeria leite, assim ó, manga. Super comeria, Miguel. Peraí, calma aí. Super comeria leite com manga. Se tivesse leite com manga, eu comeria aqui. Deixa aí a água. Super comeria. Vai dar certo, amiga. Não tenho medo. Pronto, pessoal. Tem medo de leite com manga? Eu não, só. É traumatizado. Tá bom, mas o que a gente tá falando? O professor dele fez ele Seu comer leite com conteúdo de manga. história. Eu tava falando que existem outras formas de olhar a Mas história. importante você saber como é que você comeu a história. A história dos alimentos? Não, mas é porque você consegue relacionar. Você consegue relacionar como as grandes navegações afetaram a forma como as pessoas se alimentavam, elas passavam a ter acesso a outros alimentos,
Revolução Industrial, História dos como que a queijos. Revolução Industrial foi lá e promoveu mudanças nos hábitos alimentares. Tem um livro muito Não comia legal. mais, basicamente. Tem um livro muito legal que inclusive um aluno do cursinho trouxe ele esses dias e eu falei que já tinha lido, que chama História do Mundo em 7 copos, se eu não me engano, ou 6 copos. Que ele vai contando a história da civilização a partir das principais bebidas, né? Então ele trabalha com a cerveja, ele trabalha com vinho, ele trabalha com a Coca-Cola, ele trabalha com destilados, ele trabalha com... Queijos. não lembro mais, mas aí ele vai trabalhando como essas bebidas, o café, como essas bebidas foram relevantes para a história. Então tem várias abordagens. Tem um livro muito legal de um francês também que chama História do Medo no Ocidente. Então ele vai discorrendo sobre cada um dos medos: o medo da peste, o medo da bruxa, o medo do diabo, o medo do escuro. É bom, a história ela é muito ampla. Isso que vocês veem na escola é uma pequena parte, é um recorte muito pequeno do que a história tem para oferecer. É que se for cobrar a história de tudo, não Porque dá. o recorte que é feito normalmente é aquele basicão, né? Não, até porque é se uma você não base. souber isso, você meio que fica excluído da É uma maioria base da das sociedade. conversas. É uma base, é o básico. Dá Mas pra e ir você além. estuda na faculdade de História? Tipo, porque, por exemplo, o Eduardo falou que só estuda filosofia ocidental na faculdade. Na faculdade de História, você estuda o quê? Tipo assim, é história do quê? A maior parte é essa sequência cronológica que a gente vê realmente na escola, só que de uma forma um pouco mais aprofundada e crítica. Então você faz leituras um pouco mais críticas disso que vocês veem na escola. Na escola a gente já dá um conteúdo um pouco mais mastigado para vocês, porque realmente a questão é o básico, é o essencial, formar ali um pensamento crítico, né? A base. Na universidade você vai lendo materiais mais críticos, né? Você vai lendo posicionamentos contrários, ideias divergentes sobre o mesmo tema. O que você está rindo? Eu tô lembrando que eu babei tudo. E- Você podia cortar isso, né? Não, Mas assim- é isso, eu podia cortar, fazer um corte. Os conteúdos No Instagram. são os mesmos, só que de uma outra forma. Mas você não aprende uma história, tipo, de um país nada a ver, assim, que, tipo, a gente nem vê? Tipo, sei lá, aprende a história da Ucrânia. Azerbaijão. Não é nada a ver, Já. né? Então, fala isso. Não foge muito. Não foge muito. Você tem uma carga de leitura muito densa. Você trabalha com outros temas, mas que indiretamente dialogam com os temas que são trabalhados aqui. Não foge muito. Quando foge muito, não está na grade, né? Você tem uma grade que é uma grade essencial. Aí você tem, não sei se o Eduardo comentou com vocês, as disciplinas optativas. Complementares você faz se quiser. Então eu lembro de ter tido, por exemplo, uma optativa que foi com um professor muito bom, que agora não lembro o nome dele, que era a História da Península Ibérica. O cara manjava tudo sobre a Península Ibérica. Eu lembro de ter feito essa optativa. Então, eventualmente, pode ter uma optativa, a História do Oriente. Pode ter. Mas a grade nossa ainda é muito permeada por Mas uma... é meio a meio? Tipo, metade de grade, metade optativa? Ou é tipo 1% Não. optativa? A minoria é optativa. A optativa ela é uma exigência para você se formar. Então você tem que ter, tem que fazer até o final do curso 4 optativas, por exemplo. Ah, tá. Entendi. Aí você vai escolhendo o que você quer. Deve ser legal. Não, é bom, porque aí você vai para aquela área que você tem mais interesse, né? Guerras. Pode ser que tenha, mas aí vai depender de cada professor abrir uma optativa. O professor que Ah, escolhe. você que escolhe o assunto. Ele que escolhe o assunto, é o professor que vai ministrar que escolhe o que ele vai trabalhar. Então alguém chega e fala: ei, ô Miguel, Schneider, vocês têm interesse em abrir uma optativa? Tem, então vocês escolhem um tema, vocês vão ministrar um tema em cima disso, né? Aí o professor que escolhe. Assim. Mas aí você escolhe a optativa que você quer fazer. Ah, a pessoa. Tá, entendi o que você Entendeu? quer dizer. É. E você só deu aula para ensino médio, cursinho, ou você deu aula para, tipo. Eu já peguei quinto ano. Quinto ano. História e geografia, inclusive. Mas pode isso? Pode, quando é fundamental. Assim, Porque pode. lembra que. Não, É básico, né? Você É transferiu Só básico. equatorial. É o básico. é porque como eu lembro negócio de geografia, literalmente como no sexto ano, era decorar o relevo, clima, vegetação, terreno, solo Do Paraná. do Paraná. É bem assim. basicão, assim. Quinto ano, eu lembro até hoje a turminha.
Era uma boa turma. Era uma boa turma, uma boa turma. É a turma que inclusive tem ali na propaganda a galera que foi aprovada em um monte de vestibular. Assim. Olha lá. É um pessoal que tava, sabe, eu tenho muito orgulho de ter sido professor deles, assim. Foi uma experiência bem boa. Eu às vezes sentia um pouco de tremedeira na minha face, eu acho que era muito de estresse, sabe? Porque a molecada tem um ritmo diferente, né? Mais agitado. Ficava com minha bochechinha assim, espasmos, pequenos No espasmos. olho, dando uma aula assim. Pedro Alves Cabral. Até eu entender como é que funcionava trabalhar com quinto ano, tá? Falei, eu não vou aguentar isso aqui. Mas eu me saí bem, eu acho. Saí bem com quinto ano. Fiz uma música muito boa, até hoje as crianças lembram, que era a música sobre os estados da região norte, que era Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, vamos lá. Aí as crianças, Acre, Amapá, Amazonas, Pará. Foi um sucesso, foi um hit, assim que... Mundial. Top One Billboards. Eu encontrei essa molecada no terceiro e eles tinham a música na cabeça e eu tenho muito orgulho disso. Um dia eu estava andando por essa escola, uma criancinha me puxou pela camiseta e falou, tio! Eu falei, oi, Amapá, Amazonas, Pará. Eu falei, meu, de onde? Meu irmão me ensinou. Então eu tenho muito orgulho disso. Aí eu peguei quinto, já peguei sétimo, já peguei oitavo, já peguei nono, Primeiro. Aí foram surgindo as oportunidades, aí eu peguei primeiro, aí peguei terceiro, aí peguei o curso. Qual que é o mais legal? Mais legal? Eles são diferentes. Fundamental 2 te dá mais feedback, mais interação, é mais dinâmico. Terceiro e curso você consegue discorrer um pouco mais sobre o conteúdo, você consegue então ir um pouco além. Primeiro e segundo é uma transição, então você está ali entre um e outro. Às vezes você tenta puxar demais, o pessoal dá uma espanada, aí você fala, opa, não rolou, certo. Então assim, cada segmento tem as suas características, mas o quinto ano foi realmente o que mais exigiu de mim. Espasmos faciais. Aí foi o primeiro? O primeiro o quê? Primeira turma que você pegou? Não foi, eu peguei primeiro o oitavo e nono, e aí precisaram de mim no quinto e eu peguei. Foi uma experiência inesquecível, Ué, mas qual que era a dificuldade? Era que as crianças eram muito loucas? A dinâmica é diferente, são crianças de né, quinto Miguel? ano, assim. Quantos anos tem quinto ano? Quinto ano? Não sei, meu, quantos anos tem, mas eles são bem pequenininhos. No sexto ano você tem 11, não tem? Eles são bem pequenininhos. Eu lembro de eu chegar no corredor, as meninas dando estrela. Bem não normal. É 11, não é normal, assim, para a idade é normal, mas eu lembro que eu cheguei, tinha trabalhado com cursinho, tinha trabalhado com médio. Tava com... Aí eu cheguei, conteúdaço, vou trabalhar conteúdo. E aí as crianças, tio, eu sou seu tio. louco, mas quinto ano... Mano, eu lembro que na minha escola antiga, a gente tava no nível 5, assim, né? Não sei porque eu lembro disso até hoje. Mas era nível 5, primeiro ano. Daí eu lembro que no nível 5 a gente, tia, tio, não tinha professor homem, né? Mas era tipo, a maioria tia, aí tal. Aí no primeiro ano, primeiras aulas que a gente teve, acabou. Agora é Professor doutor. Aí era tipo, proibido, falava tia, levava pronto, entendeu? Então, é essa dinâmica, você entender que ele vai perguntar se tem que copiar, é uma coisa deles. O JP até hoje. Vai ter cortado. O cara nem tá aqui. Ninguém sabe quem é JP, só. Não, eles vão associar o JP dos corredores. A gente tá falando do Júlio, pô. Júlio Pereira. Júlio Pereira. É Júlio Pereira. Então, tem que copiar, é uma coisa. Às vezes você tá dando aula, a pessoa levanta. O que você tá aqui? Até o JP. Júlio Pereira. Aí a pessoa fala, eu fui pegar a giz-de-cera. Ela, tá bom. Fui brincar com a massinha. Então, só é um ritmo diferente. Fui brincar com a massinha. Então ele chega lá no ensino médio já lapidado, assim. Porque no quinto ano eles... Domado. Eu não quis usar essa palavra. Mas ele já chega já condicionado ao ambiente escolar. Educados. Não seria educados, seriam condicionados, né? Doutrinado. Porque eles têm mais energia, né? Eles são mais inquietos quando eles estão no quinto ano. Então você tem que desenvolver coisas mais dinâmicas, atividades mais dinâmicas, mais lúdicas. Então a gente
fazia muita atividade no pátio, era bem legal. Tirando os espasmos sociais. Com certeza você tá tendo um AVC. Não. Tio, você tá bem, tio? Tirando os espasmos sociais, era bem legal. E a coisa do... Você tem que fazer uma pergunta também, sabe o que eu tô falando? O negócio do... do cinema, seu Instagram. Que cinema? Indicações de filmes? Indicações de filmes. Gostava Porque também. toda aula tem uma indicação de filme, né? Gostava de indicar filme, gosto de filme, mas não tenho assistido muito. Não tenho tido tempo. Acabou o filme do The Rock, não tem mais. Verdade. Só Como? o Tem aquele Escorpião outro Rei. lá, o filmaço Eu tô dele, lendo, que ele é o... Não Não é o Shazam. É o Shazam? Shazam, Show, é Adão Negro. Adão Adão Negro que vai ter. Pô, Parece eu parece assisti, acho que- Não, é o The Rock. É. Mas eu não tenho tempo de assistir filme. Estreia hoje, ultimamente. estreia hoje. Isso é hoje? Não, Inclusive estreia tem hoje. bons filmes Sério? no cinema, né? Que o pessoal tem falado, que ele é Amsterdã. Amsterdã, eu falei Amsterdã. Mulher Rei, talvez seja o nome. Pô, do Amsterdã é legal, mas é meio... Então polêmico. eu gostaria de separar um tempo mais para o cinema. Eu vi que lançou, acho que mês passado, mês passado ou mês passado, que é Trem Bala. É muito bom. É bala, pô. Gostei do É meio. bala. Não, mas é bom que É muito bom. É com o... Esqueci o nome do ator. Adam Sandler. Não. Nossa, aí deve ser ruim o filme. É Adam Sandler tem o... feito Qual? bons filmes. Não, eu esqueci o nome do cara. Agora, né? Porque... Mas esqueci História eu de esqueci o gente nome do grande. cara que tem. Eles estão num trem. Aí como Um trem bala. eles estão no trem bala. Aí como tem uma pessoa que e como tem várias coisas, né? Uma pessoa que se sente azarada. Aí quando só vai numa missão simples para pegar uma maleta. Só que aí tem dois caras que ele já conheceu, que estão em outra missão, vai fazer uns negócios, e a maleta é deles. Aí tudo dá errado. Aparece o cara que ele tenta matar, aí aparece outro cara. Melhor explicação. Eu não Tinha sei um cara, explicar tinha filmes. outro cara... Tá, mas a história é sobre o quê? É sobre... Um cara zarado. Um trem bala. Não é sobre casado, é sobre trem bala. Aí a história Aquela música, né? desenvolve inteira. Não é sobre ter as pessoas. Essa é uma música boa pra tocar Que no a sexto ano. vida trem bala passei. A gente cantava na escola aqui no coral. Essa música é bonita. Mas é meio... Desculpa, pode continuar. Eu não sei explicar filmes. Bom, Amsterdã é sobre Sem dar o spoiler, processo mas- da... Outra coisa que eu queria perguntar. Mas é bom Tentaram ou assistir. não tentaram... É que isso é do filme. Porque no filme... Vamos explicar. O filme Amsterdã é um filme sobre tipo, uma tentativa de um golpe fascista nazista nos Estados Unidos. Então, tipo, você tem uns caras lá que eles estão dentro dos Estados Unidos e daí tem uns amigos lá que se juntam, uns caras lá que se conheceram na Primeira Guerra. Aí eles, tipo, eles ficam pra Europa, eles vão para os Estados Unidos e daí tem os caras que são, tipo, responsáveis por é que eu não posso falar tudo, né, mas eles são, tipo, responsáveis por uma clínica de esterilização de negros, essas coisas assim, que é o que, tipo, foi criado nos Estados Unidos, né, tipo, as primeiras clínicas de aborto, assim, foram para os negros, né, e daí esses caras, que são, tipo, nazistas, eles tentam implantar o sistema e tomar o poder com o general lá. Isso aconteceu? Não conhecia a história, conheci por causa do filme que me falaram. Aí no final aparece a foto do cara, tipo, que é Robert De Niro, que faz o general. Particularmente não conhecia. Aí tem um cara no final, aparece real, a filmagem dele no Congo, assim, com aquela bobigua da águia atrás, vocês vão. Tentaram fazer eu tomar o poder, acho que é Roosevelt, né? Mas não sei falar a história certinho. Fiquei sabendo por causa do filme. Mas é bom. Não, eu vou assistir. O começo é bem devagar, mas é legal. Legal, acho que final de semana eu tô mais de boa. Eu lembrei o nome do ator, é o Brad Pitt. Não, é porque é um ator, nome que o pessoal não lembra muito mesmo. Não, tipo, é difícil, né? O Brad Pitt tá nesse filme do Trem Bala? Sim. O Brad Pitt? É bom? Os fatos. Dá uma abrir aqui o negócio. Mas então leia aí a sinopse pra gente, ué. Enquanto isso a gente pergunta sobre a sua infância com o Eduardo Fábio. Maravilhosa. Maravilhosa. Grande infância. Maravilhosa. Uma infância normal, assim, na verdade, né? A gente Não brigava explodiu nada. muito. A gente brigava muito. Normal, acho que é normal entre irmãos. Ainda mais por causa da diferença de idade, a gente tem 5 anos de diferença. Já fez a pergunta, Eduardo? Acho que já, só a gente fez essa pergunta, mas... E o que ele respondeu? Nem lembro.
É que eu acho que a gente fez essa pergunta. Tem assim, que ver tipo, o que ele respondeu pra ver se não há uma incompatibilidade. aí vai ver que a respostas. gente descobre que vocês não são irmãos, só filhos. Não, mas a gente brigava muito assim quando era moleque, criança, mas sempre gostei assim de ficar com o Eduardo, sempre gostei de estar junto com o Eduardo. Eu lembro que quando ele era pequenininho assim, eu Batia nele. Não, quando ele era pequenininho a gente tinha uma relação mais afetuosa, de cuidado do irmão mais novo. Aí eu acho que eu fui virando pré-adolescente, ele foi crescendo, aí teve essa incompatibilidade de faixa etária, aí a gente brigava, várias histórias, mas a gente nunca brigou de se machucar, sabe? Tipo, igual você vê que o irmão briga de bateu irmão, a assim. vassoura nas costas. Eu batia na minha Isso irmã. é o que a gente fez, assim. Sim, batia no seu irmão? Mas tem boas você é histórias. irmão mais novo, tá ok, tá certo. Boas histórias Normal. de empurrar o Eduardo, de bater a cabeça no armário. Ué, mas você não acabou de falar que vocês não são. Não, Mas não foi sem vassourada, querer, né? foi sem querer. É. Foi sem querer. Ele era o esposo Ele bateu na aquela... quina do armário. Eu lembro até hoje que era para eu agilizar ele para a gente sair de casa, para ele se arrumar. E ele falou que não ia se arrumar. Ele falou, não vou me arrumar. Eu falei, você vai se arrumar sim. Ele se trancou no quarto da minha mãe. Eu falei, abre essa porta. Ele falou, não vou abrir. Eu falei, abre, senão eu vou derrubar. E aí hoje a gente conversa e fala, não, naquela época eu realmente tinha certeza que você ia derrubar a porta. Hoje a gente saberia que eu não teria capacidade para derrubar uma porta. Será? Não teria. Podia testar, né? É verdade. Não teria. E teve uma outra vez também que tem uma história boa, em algumas salas eu até já contei, que ele usou as minhas meias. Eu tinha comprado meias brancas, sabe aquelas meias cano baixo? Aquela que é boa, assim, aquela Meias, sapatilha. aquelas meias invisíveis, porque até então em casa minha mãe não fazia questão de comprar meias legais pra gente. Aquela Então, meia que você fica no meio da perna. aquelas assim, meias de sua mãe compra. futsal, né? Eu ia pra escola com meia de futsal, aquelas meias de tiozão, de mocassim. Pô, aí um dia eu juntei um dinheirinho e comprei meias, eu acho que eu ganhei de presente, não sei, meias cano baixo. Maravilhosas, era tudo que eu queria. E aí um dia o Eduardo pegou as minhas meias, foi pra escola, cara, jogou bola na quadra, ficou acho que andando descalço o dia inteiro com a minha meia. Nossa. A minha meia Foi chegou encardidaça em casa. Aí você desceu a mão nele. Não, eu falei, você vai esfregar minha meia, você vai lavar minha meia. E aí eu peguei ele, levei ele pro tanque, e ele foi esfregando pro tanque, eu fiquei olhando pra ele assim, mas assim, um olhar Eu vou fixo. derrubar o tanque. Você vai esfregar essa meia. E eu lembro que ele chorava e você vai esfregar. E aí a minha mãe chegou para intervir. E aí ela tirou de contexto, ela viu o Eduardo esfregando minha meia. E ela falou, para de esfregar a meia do seu irmão, isso é problema seu. E liberou o Eduardo. E eu tentei explicar. E ela Aí ele derrubou a mãe dele. e aí eu lembro que eu fiquei de cara aquele dia. E a área de serviço, depois o Eduardo pode confirmar isso com vocês aí de casa, hein? A área de serviço dava meio que de frente pro quarto do Eduardo na janela. Eu fiquei esfregando a minha meia, encarando ele assim, ó, encarando, tipo, você vai ver. E aí eu lembro que ele fala que essa noite ele ficou com muito medo. Ele ficou com medo de eu entrar no quarto dele à noite e pegar ele. Ixi. Abre a porta assim, só com uma meia no bolso. Pegar roupa. Mas eu quando era criança eu era meio, tipo, não atentado, não foi, mas eu era meio, assim, sabe, uma pessoa teimosa, assim. Eu acho que isso hoje em dia... Teimoso, Miguel? Hoje em dia nem Surpresa! nada. Uau! Eu era muito teimoso. Aí eu lembro que além de eu bater na minha irmã, só que eu sempre fui, sabe, tipo, que tem o filho legal, tipo, filho normal. A sua irmã é mais velha, né? Era o filho normal, aí o filho que geralmente é o filho que faz besteira, né? Tipo, bateu na irmã, sempre bate na irmã. Aí quem bateu? Ele, Você. né? Entendeu? Já é uma coisa assim de histórico criminal. Daí eu lembro que a minha irmã, ela pegava e daí, tipo assim, ela mordia assim o próprio braço, chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, Miguel me mordeu. Aí eu ficava de castigo porque eu mordia a minha irmã. Pô, mas você tinha que mostrar que a sua arcada dentária era Sim, eu tinha que fazer o teste lá do... Você tinha que fazer a massinha caiozinha. E era sacanagem. E o pior é que é só você olhar assim, né, a orientação desse dente aqui, né? O Miguel, era fácil de provar, hein? Vacilou, hein? Aí fica mordendo Esse assim. morde assim, eu não vou morder, vou pular assim. Né? Bom, Mas era um jovem, né? Era um era menino. um jovem, era um menino criança. inocente, assim, que batia na irmã e... Nem tinha dente pra morder. É complicado. Não, nem tanto assim, né? Vamos ver mais o que tem pra falar. Bela Silêncio conversa. constrangedor. Vai ter que cortar essa parte. Corta. Alguém tem mais alguma pergunta aí, pessoal? A gente zerou as 20 perguntas. Acabou. 20 perguntas? A gente não perguntou 20 perguntas, Miguel. Não
foram 20 perguntas. Deve ser, por exemplo, essa aqui, 3, ó. O canal do YouTube, como surgiu, qual é a ideia? Você respondeu as 3. A gente perguntou assim. Mas isso, você contou isso com 3 perguntas era só pra separadas? se exibir que a gente tinha muita pergunta. Não, mas é bom ter mais perguntas. É. É bom, mas Bom, ó, o que já mais vai que a tá gente pode quase falar? uma hora Já que vocês estamos querem quase na hora de falar, embora. Bom, o que a gente pode falar então? Assim, tipo, você vê que é super profissional aqui o nosso esquema, né? A gente não sabe nem o que a gente vai falar. Falar sobre queijos. Queijo. Não sou Qual que é o muito- seu queijo favorito? Não tem. Não tem. De manhã eu gosto de comer muito aquele creme de ricota. Gosto muito. Muito proteico. Tá? Deixo a dica aí pro pessoal. Muito proteico, gostoso. Não sou um cara de queijo, não. Queijo é bom, né? Há inclusive aqueles queijos que tem formaturas que o pessoal come muito. Chique. Queijo. Como é que é o nome daquele queijo? Brie. Não, brie é Gorgonzola. gostosinho. Gorgonzola. É muito forte, eu não gosto. Eu acho forte, o pessoal fala, nossa, meu, olha essa delícia! É muito Nem forte. é tão bom, não. Muito forte. Nem é tão Pô, gostoso. tem um tio que ele faz festa, né? Ele faz, tipo, sabe aqueles caras que fazem aquelas festas super chique de casamento? Sei, quem é Ele seu o tio? cara, Fernando Monteiro. Não conheço. Quando eu era moço, eu trabalhei para um rapaz que organizava festas assim Aí também. ele mora em Moarama. Ah, então não era ele. Aí ele. Eu revelei tudo sobre a vida dele. Aí ele pegava e ele tinha aqueles queijos tipo, super chique, tipo queijo brie, queijo parmadona. Primadona. Primadona. É o melhor Você é um admirador de queijos? Oh, é primadona é gosto de ruim, queijo. mano. Nossa, primadona é ruim. Eu comi Ruim, esses né? lugares, é ruim. Não. Eu não sou. Primadona é uma delícia. Ó, eu gosto de, por exemplo, queijo gorgonzola, eu gosto pra caramba. Tem vários queijos tipo chique que eu gosto, mas primadona e brie não rola. Bom é mesmo aquela mussarela do Mufato, aquela Não, peça que vem é. em plástico, Não. assim. Pô, eu adoro. Primadona com cristalzinhos de sal, uma delícia. Não. Tá, enfim, mas o que eu tava contando é o Não. seguinte, ele pegava, e a minha avó era uma. Eu comi um primadona. Eu nem sei o que é um primadona. É bom e é muito caro. É tipo muito. É como 200 Aí quilos. ele. Não, eu não sei se chega tudo isso. Caramba, por isso que eu não comi. É caro. Mas Aí- mussarela do Mufato eu já comi. Aí o negócio é que, tipo assim, chegou, e daí chegou lá, e ele trazia, quando sobrava das festas, ele trazia aquele queijo, tipo, uns queijos muito chiques, assim, tipo, custava R$200 o quilo e tal. E daí, a minha avó sempre foi uma mulher extremamente da roça, né, veio da roça pra Mulher cidade. extremamente da roça. Aí ela fazia, sabe, aí ela fazia, aí ela pegou um um dia, daí a gente tava lá, né, daí o meu tio tinha trazido um monte de queijo chique, aí tinha feito, daí de repente apareceu lá uns pão de queijo, assim, né. Aí meu tio chegou e falou, vou pegar aqui meus queijos, e daí onde está meus queijos? Aí, pão de queijo com primadona e gorgonzola. Uma delícia. Uma coisa gostosa. Desperdício O de queijo mais caro que eu compro é o parmesão ralado. Nossa, mas nem é. Nossa, eu tinha comprado um parmesão. Não sei se era parmesão, eu tinha comprado um queijo ralado. Um queijo de marca boa. Não, tinha gosto de sabão aquilo. Bom, Queijo que eu como. Um sabão. Não, mas lá no meu condomínio. tem uma plantação de queijo. Não. Que pé de queijo. Podia, né? É um pé de queijo. Toda quarta veio um cara na caminhonete que ele tem o. Ele pega queijo lá, se eu não me engano, na Serra da Canastra. Serra da Canastra. Não me engano. Ele faz um parmesão. Uma delícia. Pô, de onde vem esse fascínio seu por queijo, hein, Eu cara? gosto de queijo. Eu sei, mas de onde vem esse fascínio por queijo? Que estranho isso. Não sei. Piriqueijo. Queijo. Quantos você tem? 15. Não é pira de gente de 15 anos, tem piriqueijo, Não, né? é queijo, que esse cara que toma vinho e bebe queijo. Bebe. Come queijo. Não, mas uma Bebe vez, queijo. outra história. Uma vez a gente tava andando na estrada, assim, né, vindo pra Londrina. Muitas O cara tem histórias. piriqueijo com 15 anos. Aí a gente tava vindo pra Não é Londrina, piri. eu morava em Curitiba, né? Então Eu a tenho gente tava de faca. boa, vindo pra. É. Sabe Ele aqueles sabe. lugares da estrada que tem tipo aquelas montanhas cheias de pedra, assim? Tipo. Sei. Entendeu? Tipo, tem aqueles bagulho. Aquelas montanhas assim, que tem um monte de pedra. Aí meu pai virou pra mim e falou assim: sabia que isso aí é uma plantação de pedra? Eu olhei pra mim, tá de sacanagem, né? Plantação de pedra, eu não vou acreditar nisso. Aí ele falou assim: não, tá vendo? Porque tinha um monte de certas escavadeiras assim, tipo, quebrando as pedras, tipo, carregando as pedras, assim. Aí ele falou: estão colhendo as pedras, é uma plantação de pedra. Eu falei: você tá de sacanagem. Aí ele continuou insistindo, até que ele me convenceu que aquilo era uma plantação de pedra. Isso aí, até hoje tá convencido. Tô. É o necessário para que uma ideia seja tida como uma verdade, né, meu? Goblin já diria isso, né? Reiteradamente você vai afirmando Mas uma mussarela de búfalo, sabe? Não, nossa, você tá de búfalo é. a pira do cara. Vocês têm que encontrar sei lá, A gente podia, né? Os caras do podcast antigo, a gente foi ver ali as planilhas, né? A gente abriu o PC e tal, aparecia lá, sei lá, professor, aí tinha tipo preferência, aí tinha um professor lá,
suco de maracujá. Tinha, o pessoal servia bem, a galera. Mas a gente vai fazer o quê? Vai ficar gastando dinheiro pra comprar suco pros professores? Ele é contra. Paola, Não, Pedro Zorro, não, ele é Maria contra. Fernanda, Rafaela. Ele é contra em gastar um Eu centavo. não. Ele é o Július do podcast. Não gosta de gastar Eu não, nada. porque daí o professor vai lá e pede primadona, próxima vez que o Matheus vier aqui. Pô, E mas aí, os o que a gente professores vai nem fazer? sabem o que é prima dona. A gente pede coisas simples. Mussarela Como com 50. 50. Não, mussarelinha. Aquele Queijo que você quebra assim nas bolinhas. Aquele queijo né? ralado. Azeitoninha. Aquele queijo ralado da firmeza, aquele azul. Firmeza. Eu não sei se é firmeza. Beleza. O cara nem sabe, ela é marca popular. Ele só sabe O primadona ele sabe. Firmeza. Firmeza. Aquela do frango, a firmeza. Firmeza. O frango com Juliette. Frango? Fazendo assim, ó. Firmeza não tem frango? Não, é perdigão. Não, é perdigão. Perdigão. É Perdidão, firmeza. sadio. É o Chinete curioso isso, hein? Curioso, achei curioso. Maior revelação do podcast. Um homem Eu gosto de apaixonado. queijo. Um homem apaixonado por queijos. Queijo colonial, nossa, eu adoro fazer um sanduíche Queijo de presunto frescal. com queijo colonial. É muito Requeijão, você gosta de requeijão? bom. É, mais ou menos. Queijo Minas Frescal. Minas Tá Frescal. bom, hein? Bom, assim quando você pega ele e corta assim, ó, aí você põe num pão, assim, no pão francês, assim, esquenta no micro-ondas. Minas Frescal gostoso. Já provou queijo de cabra? Não, É caro, mas é bom. mas não é igual de vaca. Não. Se é caro, eu nunca provei. É, E pizza 4 queijos? não. Ah, tem É pizzas sem graça, é melhores. muito queijo, não né? tem tanto Eu não gosto. gosto. Eu A não melhor gosto pizza muito que de existe pizza é com margarita. Acabou. Tem uma marguerita. Ah, o que você gosta? Pediu Qual uma- que é a sua pira? Pizza de churrasco? Ah, pizza californiana, que é de presunto com abacaxi, sabe? Bora. Você gosta? Você gosta? Amo, velho, é muito bom. Cara, é que não vale a pena você desperdiçar uma pizza que você vai pedir pra pedir uma pizza dessa pra experimentar. Não, mas eu experimento, eu como a pizza. Eu gosto da pizza de Mano, muito com ruim, abacaxi. velho. Aquelas pizzas que só tem no Brasil, sabe? Tipo pizza de churros. Estrogonofe. É. Eu peço sempre, a gente pede sempre no mesmo lugar, a gente pede margarita e pizza de alho. É tipo uma Alho. pizza assim. É aquela com abobrinha? Aí eles. É abobrinha e alho? Não, é Essa tipo uma maravilhosa. pizza. essa é boa, essa É é uma pizza que tipo, eles pegam assim, tipo Eu alho. amo pizza. Aí eles fazem lascas de alho assim, tipo lascas de alho frito É, isso é bom, é gostoso. e jogam na pizza. É mais gosto de Alho. básico. Pizza, quanto mais básica, É. mais eu prefiro. Aquele Portuguesa. brasileira. Ah, não, sacanagem. Colocar ovo na pizza. Não, é sacanagem, sacanagem. Não, mas fica bom. Mas o brasileiro tem muito disso, né, meu? Colocar Tipo, qualquer Fritar coisa. sushi. O que eu vi esses dias que eu achei Fritar interessante? sushi. Ué, Eles hot fizeram roll é temaki de estrogonofe, eu acho. Ah, que nojo. Era o coninho, né, de nori, Temaki- aí tinha temaki de arroz, estrogonofe? batata Nossa, que palha. nojo. Ah, assim. não, foi estraga o comida, mas é negócio. diferenciado. Foi comida. É diferenciado. Ué, mas. Não, Pizza, você aquelas comeria. pizzas que vem confete. Não, aí tudo bem, que daí tudo É, bom. Não é tudo bem, não é tudo bem, não é tudo bem. Pô, mas sempre experimentar aquela As pizza doces italiana. são. Aquela que você já viu aquelas fotos daquela pizza assim que ela é tipo a massa desse tamanho? Não, assim? eu Nossa, deve ser bom. Eu adoro pizza, cara. Eu sou um cara que como pizza para analisar a pizza. Textura da Você é um massa. pizzólogo. 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 Eu gosto de pizza. Eu gosto de pizza. É um problema, na verdade. Assim, eu sempre que eu vou comer alguma coisa, eu comer pizza, porque eu quero avaliar a pizza. Eu gosto de pizza. Mas eu gosto de pizza mais basicona mesmo. Uma das melhores pizzas que eu já comi foi a pizza de bacon com cheddar do Domino's. Já não gosto. Ah, do cheddar. Cheddar é o cara. Não, todo Bob Wife não. Vai, Bob vai, Wife você não. dá agradecimento. Ué, Não vou fazer. Então, Mr. Olympia. Não vou fazer isso. Me recuso. Tá, voltou? Ah, pessoal, então a gente tava combinando aqui, se você ouviu só Double Biceps e Mr. Olympia. ficou Eles isso não mesmo. ouviram porque o áudio acabou e eu não sei quando. Então vai ficar no mistério. Ele Mas a teve gente tava 20 falando sobre minutos. como o professor Matheus não gosta que pense na escola. Mas o que tá gravando? Tá gravando? Aonde? Agora! Agora, de novo. Aquela câmera ali? Voltou aquela câmera. O que eu preciso falar? Sobre como Tchau. você não gosta que ninguém pense. Não, é que eu... Não, Miguel. Pô, isso é... Falou, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Ó, não vou precisar cortar a parte do Biggs, eu acho. Até Não. semana que vem. Falou, E é isso não. aí. Tchau, gente. Valeu, obrigado, hein? Gostei do podcast, vocês. Doendo minha alma. Agora que eu vou pra Well. Almoçar na UEL.